Dá licença, então, novamente. Boa noite. Obrigado a todas as pessoas que vieram. Tá? Aproveitem bem, então. Boa aula, professora. Hoje é o 9º encontro, é o livro Chove sobre Infância. Professora Ellen, tá bom? Obrigado à pós-graduação também. Uhum. É o último encontro? É o penúltimo. É o penúltimo? Penúltimo. Tá. Então, vamos lá. Boa noite a todos, todas. Sou a professora Ellen, atuo no programa de pós-graduação da UEL. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Chove sobre a minha infância. Como diz o Antônio, é um título bastante apropriado para o dia de hoje, porque está chovendo bastante. Bom, essa capa que vocês estão vendo, ela é a capa da 2ª edição do livro. Eu trouxe a capa da primeira, eu trouxe a primeira edição, depois eu vou projetar para vocês verem com mais clareza, porque eu tenho uma pergunta em relação à capa, mas antes eu queria fazer um pedido assim um tanto estranho e inusitado para vocês, para vocês prestarem atenção no chão que vocês estão pisando. Vocês sabem como chama esse chão? Ele é um chão de taco ou parquet, né? Aí eu fui pesquisar a diferença entre o taco e o parquet. Esse está mais próximo do que eu entendi como eles definem o taco, porque ele é com pedaços recortados exatamente do mesmo tamanho. O parquet é o resto de madeira com formas mais indefinidas e que vão sendo encaixadas conforme um mosaico. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse chão aqui, muito provavelmente, ele foi construído com árvores da Mata Atlântica que foram desmatadas para Londrina existir. Cabriúva, ipê, cambará, os nomes das árvores, né? Obviamente que eu não vou saber qual é, mas só para vocês terem uma ideia, por que isso é importante para a nossa discussão hoje? Porque o Chove sobre Minha Infância, do Sanches Neto, ele vai situar a narrativa entre o norte pioneiro do estado do Paraná e o noroeste, que ele nasceu em Bela Vista do Paraíso e cresceu numa cidadezinha chamada Piabiru, e toda essa região, Londrina, Maringá, Cianorte, Piabiru, Engenheiro Beltrão, já vou botar o mapa ali para vocês se situarem, foi uma região riquíssima ou cuja extração de madeira fez girar a economia, né? E, além disso, depois dessa extração de madeira, né, as clareiras foram sendo abertas e, mais ou menos na década de 50, 60, a gente teve o auge da cultura do café nessas regiões. Então, quando a gente olha para esse chão e a gente vê, né, que ele é feito de madeira, provavelmente essa madeira tem relação com esse período de muito, entre aspas, progresso, o que eu denominaria como extrativismo feroz, né, para a manutenção da economia que começava então a girar, né, nessa época. E, portanto, essas cidades elas se estruturaram e elas cresceram em torno dessa economia agrícola, ou extração de madeira, ou plantio de café, em geral monoculturas, algodão, né, especialmente. O café é uma das que foi mais rentável. Bom, de novo, por que eu estou pensando nisso? Porque é importante a gente lembrar que quando a gente pega um livro de literatura, por mais que a gente se concentre numa narrativa, por exemplo, que trata de uma questão psicológica,
em algum momento é sempre possível a gente recuperar um contexto histórico, um contexto social. Salvo narrativas que são estritamente, digamos, psicológicas. Que daí a gente às vezes não tem noção de tempo e não tem noção de espaço nessas narrativas. Mas no caso do Miguel Sanches Neto, especialmente o Chove Sobre Minha Infância, que é o primeiro romance dele, há uma mistura de dados biográficos com elementos da ficção. Então, passando aqui, essa é a foto mais recente do autor, é do perfil do Instagram e do Facebook do Sanches Neto. Ele é escritor, professor universitário e atualmente ele é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Que tipo de coisas ele produziu como escritor? E ele produz romance, crônica, conto, poesia, literatura infantil e juvenil, e ele também faz crítica literária, porque também faz parte do trabalho acadêmico como professor produzir crítica literária. De alguma forma, a palestra que eu estou ministrando hoje para vocês é com base em estudos que eu faço da obra, não só da obra do Sanches Neto, mas dentro de uma área abrangente da literatura em que eu atuo, e aí eu produzo eventualmente artigos sobre essas leituras que eu faço, relacionando com o contexto histórico, social, né? Isso já se relaciona com a questão da crítica literária. E aí eu coloquei algumas capas dos livros mais recentes, né? A gente tem O Último Endereço de Eça de Queiroz, Um Amor Anarquista, depois o Bicicleta de Carga, esse Museu da Infância Eterna, o Máquina de Madeira e também Herdando uma Biblioteca, são algumas produções desse autor. Obviamente que a gente não vai... É só para citar, né? Porque aqui tem aquilo que eu já falei antes, crônica, conto, romance, crítica literária, tá? Mas a gente vai discutir especificamente o Chove Sobre Minha Infância a partir desses seguintes tópicos, né? Então, o que o romance faz? Ele mescla um caráter autobiográfico com elementos da ficção, no caso, a infância vivida na cidade de Piabiru, Paraná, que é o noroeste do estado. O romance, ele trata especificamente da história recente da região noroeste. Apesar dele ter nascido em Bela Vista do Paraíso, que é norte pioneiro, ele migra para lá, a família muda para o noroeste, então grande parte da narrativa se concentra no noroeste, tá? Ele vai tratar, o romance, né, de um percurso de formação e amadurecimento da personagem protagonista, que narra suas experiências e percepções da infância até a vida adulta. Eu não sei se vocês, ao longo da leitura de vocês já se depararam, com um termo que se chama romance de formação. Tem um nome específico para isso, que eu não vou me arriscar a pronunciar, tá? Mas traduzindo o termo, é literalmente romance de construção, romance de formação, tá? A gente pode dizer que o Sanches Neto, nesse romance, ele usa estruturas narrativas que remetem ao gênero romance de formação. Por quê? Porque por meio dessas estruturas narrativas, a gente consegue acompanhar uma reflexão psicológica promovida pelo próprio personagem a respeito de si, do que ele pensa, do que ele quer, do que ele almeja, do estado atual e do seu passado. E é um percurso que esse narrador faz o tempo todo. Ele está lembrando de coisas que aconteceram na infância, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele é já um narrador adulto e ele está olhando como adulto para o menino que ele foi. E aí a gente consegue traçar cronologicamente um tempo que começa com 3, 4 anos, que é o primeiro capítulo que eu coloquei aqui para mostrar para vocês daqui a pouco,
que são as primeiras lembranças que ele tem. Então, ele começa com 3 ou 4 anos a se lembrar de alguns fatos e ele vai até a vida adulta quando ele já, digamos, está estudado, já tem um emprego, está colocado financeiramente na vida, já consegue pensar sobre as questões de família, e aí o romance é um retorno a essas memórias para tentar entender o momento atual dele, certo? Bom, junto com isso, ele vai tratar daquilo que eu coloco como um conflito entre a enxada e o lápis. E aí eu já vou mostrar a capa ampliada e vocês vão entender. Bom, por se tratar de romance, a gente sabe que o romance é o gênero da literatura por excelência que tolera o maior número de invenções em termos de estruturas narrativas possível. Tudo que vocês imaginarem cabe dentro do romance. Cabe notícia de jornal, cabe foto, cabe crônica, cabe poema. Então, o romance, ele, por ser um gênero em formação, ele absorve estruturas narrativas que vão sendo criadas contemporaneamente ao momento em que ele está sendo escrito. Então, um romance do século XIX, por exemplo, ele vai utilizar estruturas narrativas que eram comuns à época. Mas um romance do século XXI pode usar, inclusive, trechos, vamos supor, de Instagram, Facebook, redes sociais, recortados e colados ali, funcionando dentro do esquema narrativo. Por quê? Por se tratar de um gênero que é vivo, assim como a língua, também ele consegue mostrar e acompanhar essas mudanças, e é um gênero que vai se deixando transformar pelas práticas sociais, de uma forma mais maleável do que, por exemplo, se bem que na contemporaneidade a gente vê esse movimento em relação a praticamente todos os gêneros, poesia especialmente, né? Mas acho que é importante a gente pensar que ao longo da história da literatura, o romance é o que consegue melhor atender às mudanças que a sociedade propõe, né? E na contemporaneidade a gente está assistindo esse processo cada vez mais acelerado, tá? E aí, por causa desses traços de crônica, de poesia e conto, que formam a narrativa, a gente pode ler esse romance como se ele fosse um romance estruturado em módulos, né? Semelhante a essa estante. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras. A gente pode dispor dessas prateleiras ou dos livros nela de acordo com o que a gente quiser. De alguma maneira, se a gente pegar o romance do Sanches Neto, a gente pode ler qualquer capítulo, porque ele não segue necessariamente, estritamente, uma linha que faz com que um capítulo dependa de outro. Obviamente que vocês vão encontrar, entre alguns capítulos, uma continuidade cronológica e temática. Mas isso não é uma regra. Vou dar só um exemplo. Ele tem no índice, eu não coloquei aqui, mas eu vou já mostrar para vocês. No índice ele tem, por exemplo, 3 capítulos que se chamam Pequeno Tratado das Frutas 1, Pequeno Tratado das Frutas 2, Pequeno Tratado das Frutas 3. Esses capítulos não têm necessariamente uma unidade cronológica, mas eles têm uma unidade temática. Então, se você lê o 3, o 2 ou o 1, não importa a ordem, mas eles formam um bloco temático muito coeso. E isso vai se relacionar com os demais capítulos do romance da forma, digamos assim, que o leitor quiser. Por isso que a gente fala que ele é um romance, digamos, mobile, que você pode mudar os capítulos de lugar ao longo da sua leitura, né? Um romance em blocos.
E, claro, uma linguagem metafórica, né, com uma estrutura narrativa fragmentada, que é o que vai permitir que ele seja montado como um romance em blocos. Na fala de hoje, eu trouxe alguns exemplos, né, de trechos do romance para a gente observar juntos, porque é muito importante que a gente tenha em mente que o romance ele não trata apenas de um tema, são vários, e a capa lá do início é muito interessante, porque se vocês verem, prestarem atenção, é um guarda-chuva de várias cores, né? E esses temas, a capa pode ser uma metáfora da organização temática do romance, porque são temas que pertencem a, digamos, uma cartela de cores que se interrelacionam, né? Tem umas cores que são mais fortes, tem uns temas que são mais fortes, né? Ou abordados com mais frequência, tem alguns temas que são abordados com menos frequência, mas há uma variedade temática muito grande, justamente por causa dessa característica de romance modular. Só voltando aqui o slide anterior, para vocês terem uma ideia, isso é uma foto do Google Maps, tá? Que eu fiz um print de tela para vocês terem ideia da distância entre Bela Vista do Paraíso e Piabiru. Aqui, Bela Vista está próximo de Londrina, é bem o norte pioneiro, né? E Piabiru para baixo de Maringá. Então você tem Cianorte, Terra Boa, Jussara, Engenheiro Beltrão, Araruna, Piabiru. Então é mais a oeste mesmo do estado. E como eu disse anteriormente, por isso que eu brinquei com vocês sobre a questão da madeira, do piso, toda essa faixa do Paraná foi loteada por uma mesma companhia, que é a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, que foi quem dividiu as ruas em quadras, em lotes, vendeu esses terrenos, construiu as primeiras casas com as madeiras que eram extraídas desses locais, né? Por isso que, assim, hoje em dia isso para nós é raro, né? Esse tipo de piso é raro, e é uma coisa que para mim especialmente tem um valor afetivo muito grande, porque lembra muito a minha infância, mas isso também marca um estilo de vida, um modo de vida e práticas sociais muito particulares àquele contexto em que o romance foi, ao que o romance remete, não ao que ele foi produzido, né? Foi produzido recentemente. Então, pensando em toda essa faixa que foi loteada pela Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, tem muitas coisas em comum entre a região de Londrina e Maringá e suas cidades em torno. O tipo de construção, as casas de madeira, não sei se aqui em Londrina existe ainda bastante casas de madeira, mas é muito interessante para a gente perceber como que a literatura ela vai se entranhando na vida real e ela vem da vida real e se torna literatura, porque essas casas são justamente as casas que foram construídas com essa madeira, com essas madeiras que foram extraídas, e elas têm um estilo de construção muito particular e muito parecido. Se você vai para Piabiru ou vai para Bela Vista do Paraíso, vocês vão ver casas muito parecidas. Eu até coloquei uma foto de alguma delas aqui, de algumas delas para vocês darem uma olhada. Bom, então o que a gente vai observar hoje? Quais são os temas, alguns deles pelo menos, como é que esses temas são estruturados, e aí eu escolhi capítulos pontuais e vou mostrar como é que ele vai articulando isso em termos de tessitura da narrativa e qual é a linguagem que ele utiliza, tá? Bom, a capa é justamente isso que eu mencionei para vocês anteriormente. Vocês reconhecem a folha que está no fundo? É uma folha de café.
É uma folha de café e é um lápis mordido, quebrado em cima, né? E muito bem afiado, mas ele não é afiado com apontador, ele é afiado com faquinha, né? Com estilete. Porque na época apontador não era uma coisa disponível como é hoje em dia, tá? Bom, tirando essa questão pensando, né, nessa questão da folha e do lápis, né? A gente tem aquilo que eu mencionei antes, que é o conflito entre o lápis e a enxada. Por quê? Porque esses dois elementos, eles são metáforas que vão apontar para um tema que é bastante importante na narrativa, que é justamente o fato de que o personagem Miguel, menino, desde criança não era dado a trabalhos braçais. Ele tinha facilidade em escrever, em pintar, em desenhar, em conversar, mas ele não tinha facilidade em carpir, construir, carregar, né? Fazer força. E esse é um dos pontos, digamos assim, mais doloridos para o narrador protagonista. Porque quando o pai falece, a mãe se casa novamente. E ele tem um padrasto, portanto. E esse padrasto quer inserir o menino Miguel dentro desse mundo de trabalho que diz respeito a uma economia que é essencialmente rural e pioneira, na plantação, na extração de madeira, no beneficiamento de cereais. Não sei se vocês viram uma notícia recente no jornal aqui de Londrina, que tem uns barracões de café que estão caindo ali perto da Leste-Oeste. Não sei se vocês viram a notícia, né? Aqueles barracões eram barracões que foram construídos no auge da cultura do café. Todo o maquinário está lá dentro ainda. E então passou o neto, né, da família herdeira, dizendo que ali não foi beneficiado só café, foi beneficiado algodão, foi beneficiado arroz. Então, é um contexto muito parecido com a infância do protagonista do romance. Porque em Piabiru tinha muita cerealista, tanto de café, quanto de arroz, quanto de algodão. Tinha muita serraria. Então, é um contexto muito parecido com a nossa região, tá? Gente, eu tô falando, mas vocês podem me interromper, tá? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta ou qualquer comentário, são muito bem-vindos, tá? Bom, aqui eu coloquei a foto de uma casa aleatória que eu peguei no Google, tá? Não me culpem. Mas para vocês terem ideia do estilo, provavelmente alguém da família, uma avó, um tio, um bisavô, em algum momento vocês têm ou tiveram contato com esse tipo de construção. São tábuas que são fechadas com madeiras mais finas que a gente chama de mata-junta, que é essas madeiras mais fininhas que são pregadas em cima, né, para fechar a junta entre uma tábua e outra. As janelas de madeira, e aí tem um murinho, né, que fecha a varanda, e o chão da varanda. Passando aqui para essa foto, vocês vão ver que ali dá para ver melhor, né? O chão é de vermelhão. Depois, se vocês tiverem curiosidade e forem até o banheiro, vocês vão ver que parte do chão da biblioteca é feito de vermelhão. Então, por que eu coloquei isso aqui? Para vocês terem uma ideia de como elementos da realidade, que a gente chama de elementos referenciais, eles são ficcionalizados e jogados para dentro da narrativa. Então, o senso comum diz para a gente que literatura é coisa supérflua. E essa é a grande briga entre o narrador e o
padrasto. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está lendo um livro que usa elementos da realidade, que fazem parte da minha infância, da infância da minha mãe, da infância dos pais de vocês, dos avós de vocês, né? É algo muito familiar para nós, tá? E isso faz com que a gente pense um pouco de onde vêm as coisas, de onde vem a madeira do chão que a gente está pisando, por que é esse chão e não um outro chão, o que esse chão tem como história e como essa história se relaciona com a nossa história. São reflexões que o romance vai trazer para a gente. São perguntas que provavelmente, em algum momento, se vocês ainda não se fizeram, vão fazer. Porque a gente sempre pensa sobre a gente mesmo. Quem a gente é, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. Né? E esse é um dos temas do romance do Miguel. É olhar a partir da vida adulta para memórias da infância e tentar iluminar aquilo que está obscuro, porque todas essas memórias, elas estão dentro da nossa cabeça. E elas vêm de forma involuntária, provocadas, às vezes, por um elemento que a gente não entende, mas aquilo evoca uma lembrança de um cheiro, um gosto, uma tristeza, uma alegria. E geralmente o que dispara essa lembrança na gente é um elemento referencial, porque esse elemento referencial ativa algo que está apagado em nós. E aí a gente reconstrói todo um percurso. É exatamente isso que o Sanches Neto, como autor, faz no seu romance. Tá? Bom, diante disso, eu perguntaria para vocês, por que vocês acham que o romance se chama Chove sobre Minha Infância? Ninguém vai responder? A primeira memória dele é um dia chuvoso. Isso, a primeira memória dele é um dia chuvoso. E no final desse capítulo aqui, que é o Chuva Oblíqua, ele fala de um objeto que ele achou. A Cleide tem um desse em casa, devia ter trazido. Um monóculo. Eu não sei se vocês já viram isso. Hã? É você, né? Não sei se vocês já viram isso. Se tiverem curiosidade, procurem no Google. São pecinhas de acrílico com uma lente de aumento e no fundo tem uma foto pequenininha. E aí você coloca contra a luz e você consegue enxergar a foto. É o filme, é o negativo. Né? E aí, nesse capítulo do Chuva Oblíqua, o menino, a mãe manda revelar esse negativo que está lá dentro e ampliar. Só que no final do capítulo ele diz assim, a ampliação desse filme, né, na sua revelação, fez a imagem ficar muito desfocada, porque é uma coisa muito pequenininha que foi excessivamente ampliada, perde a definição. E aí ele compara essa perda de definição, né, com a vista embaçada. Mas a vista embaçada também está embaçada por causa da chuva nos olhos de quem está olhando aquela lembrança. E aí, né, a gente tem várias possibilidades para o título. Chove sobre minha infância é uma lembrança triste, feliz, que eventualmente faz a gente chorar e tornar as coisas embaçadas, de forma que a gente não consegue, mesmo se esforçando, ter clareza absoluta sobre aquilo que a gente relembra. Na maioria das vezes, a gente não vai ter clareza e a gente vai buscar o prazer do processo de rememoramento, que é um prazer muito fugaz.
Porque a memória involuntária dá prazer, mas a memória provocada, não. Porque a memória provocada não traz o elemento surpresa da emoção. E a memória involuntária, sim. E aí o romance vai jogar com essas duas coisas, a memória involuntária e a memória provocada. E a memória involuntária, junto com a memória provocada, vai dar o efeito de ficcionalização naquilo que é referencial. Quando ele cita o chão de vermelhão na muretinha que cerca a área onde ele está brincando, é um dado referencial, mas aquilo está prenhe, aquilo está cheio de uma memória afetiva. E essa memória afetiva gera emoção. E a água, por excelência, é o elemento que metaforiza as emoções dos seres humanos. Então, vamos ler o trecho aqui. Ele diz assim: chovia demais naquela manhã, uma chuva calma que molhava o piso de vermelhão da varanda da casa onde morávamos, naquela época já de aluguel. Então, olha como ele é descritivo. Isso aqui é um dado real. Se a gente passar por algumas ruas bem do centro, aqui com casinhas mais antigas, a gente vai achar algumas casinhas assim. E aí ele vai falando, por que vermelhão? Por que varanda? Né? Então, assim, é algo que é muito característico da prática social e econômica da época, um dado referencial. Mas é um romance autobiográfico? Não. Não é um romance totalmente autobiográfico. O escritor é um mestre justamente por se valer de elementos referenciais e jogar num contexto artístico para fazer aquilo funcionar não como elemento referencial, mas como elemento potencial de criação de sentido. O chão de vermelhão da varanda não é só o chão de vermelhão da varanda, é a lembrança da infância, é a metáfora para a lembrança da infância. Uma casa velha de madeira, a varanda circundada pela mureta de alvenaria. A chuva alagando o território onde aquele que fui brincava de escorregar no piso. Depois, ao longo da infância, eu ia continuar preferindo estas brincadeiras em pisos molhados aos rios e às piscinas, sendo esta, inclusive, uma das razões de nunca ter aprendido a nadar. Dado interessante aqui. E aí eu entro na estrutura, que é um dos elementos que a gente vai pensar, que é o seguinte. Esse narrador, ele é alguém. Ele fala a partir de um ponto de vista. Qual que é o elemento importante que diz qual é a pessoa desse narrador? A chuva alagando o território onde aquele que fui brincava de escorregar o piso. É um narrador de primeira ou terceira pessoa aqui? É um narrador que está falando com dados objetivos observáveis ou ele se coloca como eu na narrativa? Como eu, tá? Mas calma lá. Essa é uma grande sacada do romance. Por se tratar de memória, ele vai oscilar entre primeira e terceira pessoa. E aí, o que essa oscilação entre primeira e terceira pessoa faz? Primeiro, ele narra o eu, né? Em outros capítulos, né? Ele usa a palavra eu para se autorreferenciar. Só que quando ele usa a terceira, descrevendo algo que ele está vendo, é ele mesmo adulto olhando para ele, criança, como se fosse um personagem. Tá claro isso, gente? Vamos ver como é que ele faz aqui. Então, aqui a gente tem o primeiro dado, ó, onde aquele que fui brincava de escorregar no piso. Não dá a impressão que ele está olhando, ele mais velho, olhando ele menino brincando como um filme, exatamente.
Havia umas figurinhas, aí ele começa a descrever, ó. Havia umas figurinhas de decalque à água, provavelmente presentes de meu pai, e comecei a molhá-las no chão e transferi-las para a parede da casa. A chuva continuava seu trabalho de limpeza lá fora, eu fazia minhas pequenas mágicas, deixando inscrita nas paredes uma mensagem qualquer. Se vocês costumavam mascar chiclete, Block especialmente, eu acho que nem existe mais, né? Essas figurinhas elas vinham enroladinhas no chiclete, e aí você molhava e colocava na pele, elas decalcavam. Não sei se existe isso ainda, gente. Existe? E por outro lado, é super legal, né? A gente ia com tatuagem na escola, né? Por outro lado, existe aquelas figurinhas que são desenhos de flor num papel de seda bem fininho. E a gente estampa, a gente coloca, a gente molha um pouco, né? Decalca ela no papel, molha sem encharcar, faz uma pequena pressão e quando a gente tira, o desenho fica grudado lá, tá? Eu acho que ainda existe essas para comprar também. Mas é uma lembrança de época que, de novo, é um dado referencial que vai trazer uma memória afetiva. Isso aqui, quando ele diz, né, havia umas figurinhas de decalque à água, ele explica uma descrição mecânica, praticamente. Só que quando ele diz assim, ó, não sei do que tratavam aquelas figurinhas, não me lembro nem da cor, nem da quantidade, nem da procedência, mas tudo isso não importa. O que marcou como minha primeira lembrança foi este ato primitivo de desenhar nas paredes da caverna, de deixar uma mensagem. Ele usa um dado referencial, que é a figurinha, e ele investe naquilo um dado afetivo de memória e de lembrança, que tem a ver com o processo de escrita do Miguel Sanches Neto adulto. Escrever é rememorar e é guardar para sempre. Como ele era pequeno, não sabia escrever, o que ele fazia? Decalcava figurinhas. Então, percebam que aqui a gente tratou de uma questão estrutural desse narrador, que é um narrador adulto olhando a criança, é um narrador de terceira, olhando ele mesmo o personagem, brincando. A gente já percebeu um dado de estrutura, então, né? Que ele usa essa instância de fala como se ele estivesse de longe olhando ele mesmo, tá? E a terceira pessoa fornece, entre aspas, esse dado de objetividade. Daqui a pouco a gente desconstrói isso, já vou explicar como. Tá? O segundo dado de estrutura, de linguagem é o seguinte, é justamente o fato de que a questão referencial da descrição dos objetos, do chão, da figurinha, não é só o dado referencial, é a potência imagética que a lembrança, via metáfora, imprime em termos de produção de sentido. A gente entende que quando ele dá o dado referencial, ele está fazendo uma descrição, mas em seguida ele lança uma lembrança e uma memória afetiva sobre aquilo. E aquilo faz com que esse dado referencial produza o significado e a relação afetiva que esse narrador tem com o dado referencial. Lembra que eu falei antes que na maioria das vezes, as nossas memórias são engatilhadas por dados referenciais? Então, a literatura não está isolada da nossa prática em momento algum. Continuando ali, né? Meus 3 anos não permitiam mais do que o ato vazio de tentar uma comunicação. Sozinho na varanda, a chuva a me isolar dos amigos e da família, a sensação de abandono me punha a escrever nas paredes, náufrago do tempo, lutando para estabelecer contatos. Pensando aqui, lembra que ele dá o dado referencial da figurinha, só que ele imprime um dado de memória que metaforiza a experiência. Qual é esse dado
metáfora. Náufrago do tempo lutando para estabelecer contatos. É um juízo de valor que o narrador adulto faz sobre a cena que ele está vendo, como se tivesse materializada. Via memória? Sim, mas agora via escrita. Porque a gente tem um romance. O romance está escrito no papel. Quem seria este interlocutor que o menino procurava? Um amigo? Alguém da família? O pai sempre ausente, fazendo seus negócios no centro de Bela Vista do Paraíso? As meninas que moravam na casa do lado? Talvez todos, mas principalmente o adulto que a criança se tornaria. De novo, ele em terceira, observando com distância a criança, que era ele mesmo. Ele queria falar comigo, por isso a imagem me ficou tão nítida na lembrança. Aqui é o ponto que eu queria chegar, porque antes ele estava falando de algo que ele estava observando por meio da memória, da construção imagética que a memória suscita. Então ele estava usando uma terceira pessoa. Aqui ele se coloca em primeira. Por isso a imagem me ficou tão nítida. Então percebam que ele está saltando da terceira para a primeira. É ele adulto olhando para ele criança, né? E emitindo um juízo de valor. As duas personas são, ao mesmo tempo, a mesma, é o Miguel, mas outra, porque é o Miguel adulto lembrando da criança. Havia um sorriso que não posso esquecer e nem ao menos imitar, ele adulto olhando para ele criança. A lembrança permanece, latente. Daí eu tentar dar-lhe espessura de linguagem. Esse trecho aqui, a lembrança permanece latente. Daí eu tentar dar-lhe a espessura da linguagem, é o centro do romance Chove Sobre Minha Infância. Por quê? Porque ele é adulto. Ele não está decalcando figurinha, que era o que ele sabia quando ele era criança, fazer. Porque ele não tinha literatura. Agora ele tem letter. Ele tem letramento. Ele escreve. Por isso, a lembrança permanece latente, daí eu tentar dar-lhe espessura da linguagem. Aqui fica claro que ele é um narrador adulto, tentando dar forma, via linguagem, para uma coisa que quando ele era criança, ele não tinha um instrumento. Agora ele tem o lápis, ele tem a caneta, né? Olhem, lá está o menino, ele brinca na varanda, molhando as figurinhas nas poças que se formam no piso de vermelhão e correndo alegre para transferi-las à parede. Se vocês pegarem esse trecho que eu acabei de ler e voltarem na página anterior, vocês vão ver que ele está repetindo a mesma cena, só que com outras palavras. Tá? É como se ele quisesse que o leitor visse novamente o que ele acabou de descrever. Depois se vira para nós, na verdade, está olhando para a chuva. Mas o que é a chuva, senão nossos olhos turvados de lágrimas? E sorri. Está alegre, não precisa falar nada, apenas mostrar o seu rosto, mostrar o seu desejo de nos povoar. Aqui ele usa um outro recurso narrativo, que é uma espécie de simulação de um movimento de câmera cinematográfica. Então, lembra que eu disse para vocês que o romance, ele é um romance, é um gênero híbrido, ele admite estilos e traços de narrativas de outros gêneros? Quando ele, pelo referencial, ele compõe um quadro desse menino brincando no chão, é como se ele fosse, por meio da terceira pessoa, uma espécie de câmera que estivesse focalizando naquela memória e ele faz o leitor olhar para aquilo. E o apelo imagético é tão forte que a gente cria uma cena, como se fosse uma cena de um filme mesmo.
E quando ele diz que o menino olha como se estivesse olhando quem está observando ele, em seguida ele corrige. Por quê? Porque são dimensões separadas. A memória pertence ao passado. E a memória aliada à ficção não está dentro do ponto referencial atual da narrativa. É a narrativa que enlaça o que está no passado e cria a impressão de justaposição entre passado e presente. Então, é como se o menino estivesse olhando para nós, leitores, mas em seguida ele corrige. Não, ele só está olhando a chuva. É como se a cena estivesse eternamente congelada naquele ponto em que o menino só para e olha a chuva. Mas a cabeça do narrador e a linguagem e o romance já está lá na frente. Já passou o momento. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem um segundo tema que envolve a memória, mas é uma ramificação da memória, tá? Que é, digamos assim, um dos pontos de conflito que esse narrador protagonista tem, e é o que, de certa maneira, faz o livro girar, faz o livro funcionar, faz o livro se criar, que é a morte do pai, né? Fica claro ao longo de toda a narrativa que o narrador, escritor, personagem, que não é o Miguel Sanches Neto Reitor, tá? É uma persona criada pelo escritor de verdade, empírico, que cria um personagem, que a gente está falando de literatura, tá? Fica muito claro que a morte do pai, para o protagonista, é um dos pontos que faz o romance nascer e se fazer. E a memória é uma tentativa de compreender esse fato, que é uma espécie de trauma que ele não consegue superar até o final do livro. E aí ele diz assim, ó, a morte do meu pai é o início da minha história, mas havia uma longa e bem narrada pré-história. Se eu não retornar a ela, talvez não seja compreendido. Por que mexer nessas coisas que doem? Me perguntaram. Descascar a ferida apenas para sofrer mais do que normalmente se sofre nessa vida em que nada cicatriza completamente? Aqui ele está fazendo uma reflexão sobre o porquê, né, escavar algo que é tão dolorido. Mas isso é o motivo da escrita do livro. Sofrer com a lembrança é um reconforto. Tudo passou e sobrevivemos. Tivemos força para manter a sanidade, para seguir nosso caminho. A dor do passado, ao contrário da dor do presente, é uma espécie compungida de felicidade. Sim, sinto prazer olhando aquele tempo, me vendo sozinho no mundo, órfão em vários sentidos. Esse é um dos motivos da escrita, né? Que é o fato de que quando a gente passa por uma experiência muito ruim, a gente supera, quando a gente se lembra, a gente sente prazer em rememorar e compreender que a gente conseguiu superar. Mas isso é uma reflexão sobre o próprio processo de escrita que o narrador faz. É o que move ele para a escrita, tá? Mas vamos logo à pré-história, pelo menos alguns trechos dela, porque esta não é uma obra de memórias, apenas de retalhos, alguns falsificados pela recordação e pela fantasia. Guardem esse último trecho na memória de vocês, porque uma das chaves para compreender a linguagem desse livro se chama metalinguagem. Qual é o traço da metalinguagem? É uma narrativa que se desdobra sobre si mesma e se comenta, e se autorreferencia e se autocritica. Quando ele diz, mas vamos logo à pré-história, o narrador se coloca como o detentor do ritmo de leitura e
coloca o leitor numa posição de dependência. A história só acontece se o escritor escrever, né? Então ele diz, vamos logo à pré-história, eu preciso contar a pré-história, porque senão não tem história. Essa é a minha condição. É um narrador que está colocando uma condição para nós, leitores. E aí ele diz, pelo menos alguns trechos dela, porque esta não é uma obra de memórias, apenas de retalhos. Ou seja, se a memória já é algo fugaz, imagina o retalho da memória. Alguns falsificados pela recordação e pela fantasia. É a mistura entre o referencial real, a memória involuntária, a memória provocada e o dado de ficção, que cria o objeto literário artístico, que faz a gente refletir sobre tudo isso o tempo todo. Para que fazer literatura? Para que rememorar? Literatura e rememoração tem a ver com o processo de ficcionalização. Então, literatura não está distante da nossa existência, não está distante da nossa prática diária, né? Qual a diferença? Na linguagem, a gente tem uma série de recursos, a metáfora, a metonímia, toda a carta de figuras de linguagem, de sintaxe, de posicionamento em primeira e terceira pessoa, que a gente pode mudar, inverter, transformar, para produzir estranhamento. E esse estranhamento diz assim, nossa, essa história eu conheço, mas a forma como ela está sendo contada me surpreende, eu quero continuar lendo ela. Isso só se consegue quando os recursos da linguagem são bem trabalhados. Esse outro capítulo que eu vou tratar, e eu vou ler só um trecho, eu não vou ler ele inteiro. É para vocês terem a dimensão do poder metafórico que esse trecho tem. E é uma das coisas mais importantes sobre as quais toda a narrativa se estrutura. E ele começa assim. A primeira vez de um menino, o que vocês pensam quando vocês veem o título do capítulo? Não tem uma questão de iniciação sexual, não é? E aí, assim, o que é legal da literatura é isso, né? Não comprem um livro pela capa, porque senão você vai cair do cavalo. Porque olha só que interessante que ele vai construindo, né? Ele vai induzindo a gente a acreditar numa situação X, mas no final ele revela uma outra coisa. Ele diz assim, ó. Foi o Leonel Parede que me levou um dia até lá, só para conhecer. Caso gostasse, teria que fazer alguns acertos. Entrei com vergonha, roupinha e cara de roceiro. O que queria ali? Muitas meninas sentadas, alguns rapazes também. Leonel foi para o seu lugar e fiquei observando. A sala era fria, paredes escuras, piso de ladrilho xadrez. Uma música de toques contínuos me comovi. Como era bonito aquele mundo, as meninas limpas, mãos bem cuidadas e um cheiro de perfume no ar. Fico com medo do que o pai vai pensar sobre isso, mas tenho que falar para ele que também quero. Decido que vou frequentar a sala, mas quem vai pagar? Toda a descrição vai induzindo a gente a pensar que ele foi levado num prostíbulo. E que vai ser a primeira vez, vai ser a iniciação sexual dele. Lá no final, é que a gente descobre, ó, também por datilografar rápido, né? Aí a gente vai entender que é a primeira aula de datilografia, que ele vai considerar a máquina de escrever, né? De uma forma muito carinhosa e afetiva, relacionada à experiência sexual. Então, ter contato com a escrita, para ele, tem uma relação de proximidade ou equivalência com a primeira experiência sexual dele. Por quê? Por causa do conflito entre a enxada e o lápis. Numa sociedade marcada por trabalhos práticos, braçais, processamento de alimentos,
corte de madeira, plantio, colheita. A escrita é algo considerado como um artigo de luxo. Uma máquina de escrever era algo caríssimo na época. E ele fica de frente pela primeira vez com uma máquina de escrever, como se ele tivesse pela primeira vez de frente para uma mulher. E essa brincadeira ele faz pelo recurso que a gente muito bem conhece, que se chama metáfora. Tá? Esse segundo recorte traz um dado muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, também por datilografar rápido, Zé Carlos, que é o irmão que frequenta com ele as aulas, né, ganha uma máquina do pai, uma Olivetti Lettera 65, cinza, bonita, cheirosa. Vem num estojo da mesma cor com zíper. Meu irmão aprendeu a datilografar rapidamente e mais rapidamente ainda se desinteressou da máquina, que fica sobre o guarda-roupa do nosso quarto. Como continuo rabiscando poemas de amor, a máquina é usada apenas por mim. Há todo um ritual. Primeiro abro o zíper com cuidado, depois percorro a superfície áspera da máquina e só então introduzo o papel. Bem safadinho ele, né? Os dedos não têm pressa, conto com muito tempo livre. Então, a associação clara entre o ato sexual e a escrita, né, na máquina. Não conquistei a professora, mas aos poucos vou herdando essa máquina de escrever, minha primeira namorada. Então, vocês vão pensar na questão do vestibular, né? Como se caracteriza a linguagem do romance? Extremamente metafórica, né? Se vale do referencial, coloca aquilo prene de percepções pessoais e potencializa por meio da metáfora. Aquilo irradia uma série de sentidos, né? E aí, quanto mais referências a gente tem sobre esses objetos de época, né, mais sentidos a gente consegue enxergar. Por exemplo, aqui quando o irmão dele ganha a máquina, né, que vem num estojo com zíper e tal, aí ele descreve abrindo isso, né? Hoje em dia acho que tem uma sensação parecida quando a gente compra, sei lá, um celular novo, um iPhone, alguma coisa assim, né? Então tem um fetiche em torno dessa coisa nova também. Quer falar? Pode falar. Uma observação. Me lembra muito do Clarice Lispector, né? Que ela faz o detalhe do cheiro, das cores, das sensações, né? Sim. O detalhe é tanto que você entra lá dentro desse cara. Exatamente. E é uma linguagem, por meio da metáfora, que te convida a fazer parte da memória dele. É como se você estivesse lá dentro da narrativa. É uma estratégia que o narrador utiliza para te colocar muito próximo à experiência dele e te convencer a partir te convencer do ponto de vista dele. Esse trecho aqui é o penúltimo, e eu já vou encerrar. É um trecho que é bem característico desse conflito da enxada e da pena, tá? É quando ele está mais adulto, ele vai para um colégio agrícola. Vocês sabem o que é isso? Sim. São colégios que formam um técnico agrícola, que era, digamos assim, uma profissão anterior ao que o agrônomo faz hoje em dia, né? E esses colégios, eles ainda existem, eles são mais isolados, eles são no campo mesmo. E são fazendas experimentais. Então, de novo, né? Ele que não tem a menor aptidão para esse tipo de trabalho, ele é mandado para esse colégio em regime de internato. Inclusive, tem um capítulo que é muito legal, e quando vocês tiverem lendo o romance,
Dando já o spoiler, mas é muito interessante, é muito metafórico, vocês vão lembrar disso quando vocês estiverem lendo, é um capítulo que se chama Imemorial. Eles saem à noite dos seus alojamentos e eles fazem uma arte, eles soltam todos os bichos da fazenda, todos os bichos da fazenda. Soltam os coelhos, soltam as galinhas, soltam os porcos, soltam os cavalos, soltam os bois. E os zeladores e professores do colégio ficam malucos, né, com isso, porque eles promovem o caos dentro do colégio. Mas esse é o dado referencial. Leiam o capítulo para vocês terem dimensão do dado metafórico que isso proporciona. Qual é o simbolismo disso em relação ao processo de formação do narrador protagonista, tá? Vou dar uma dica, tem relação com a passagem da vida da puberdade, né, final da infância para o início da adolescência, tá? E uma série de conflitos que vem a partir disso. Bom, eles assim, né? Quando ele está nesse tempo intermediário entre o colégio agrícola e ter que escolher uma faculdade. Quando entrar na faculdade, já quero ter lido a maioria dos livros de literatura. Agora sei que não posso mais contar com a Elisa, que é uma namorada que ele tem na época. Não estudaremos nem faremos nada juntos, mas não quero saber de outro curso. Leio em algum lugar que o anel do advogado é uma distinção social. Num país agrícola como o Brasil, o portador do anel está simbolizando que não põe a mão na massa, que não é trabalhador. A mão do bacharel deve ser preservada. Descubro que é isto que quero, não pretendo ser confundido com os parentes do padrasto, todos com as mãos ásperas. Então, aqui está o conflito entre a enxada e a caneta. Tá? No romance, ele faz inscrição escondido do pai. O pai quer que ele se inscreva no vestibular da UEL para agronomia e ele, escondido, se inscreve para direito. Claro, ele não passa, né? E ele escuta o resultado no rádio para ver se ele ouve o nome dele, e infelizmente ele não ouve o nome dele. Acontece que ele vai para a repescagem, ou seja, sobram vagas e ele é chamado em quinta chamada, só que o telegrama não chega a tempo e ele acaba perdendo a vaga. E aí ele não vai para o direito, vai para a literatura. Esse é o dado que a gente tem no narrador, né? Para a gente perguntar se isso é verdade, só conversando com o reitor, né? Mas, de qualquer forma, isso tem uma função referencial dentro da narrativa, que é metafórica, que é justamente o bifurcamento na escolha de caminhos opostos. Tá? Bom, por último, esse trecho aqui é a grande virada do romance, que que vai construindo ao longo da narrativa um narrador que sofre com essa questão entre não ter aptidão para trabalhos braçais, ter que enfrentar esses trabalhos, ter que fazer coisas que o padrasto determina que ele faça, mas ele não quer, as coisas que ele quer fazer, que é escrever poema, é se inscrever em concurso de conto, é escrever para jornal, né? E ele vai nutrindo, então, um ódio do padrasto e da família, por quê? Era a mãe, o pai, a irmã e ele. O pai sofre um acidente de caminhão e morre. A mãe se casa novamente com o Sebastião, que é um cara que constrói uma cerealista, enriquece com o beneficiamento do café, corte de madeira, trabalhos essencialmente agrícolas que movimentavam a região, como eu disse lá no início. Coisas que o protagonista não gosta de fazer.
Então, ele passa o tempo todo do romance se batendo contra o padrasto, que representa um mundo do trabalho ao qual ele não quer se inserir. E aí, quando a mãe, então, casa com esse padrasto, vem mais 2 irmãos. E esses 2 irmãos, que são filhos do Sebastião com outra mulher, são um ponto de conflito ainda maior, porque esses 2 irmãos estão inseridos no mundo do trabalho do pai, do Sebastião, e fazem pressão sobre o Miguel. E aí, na família, ele é taxado de vagabundo, porque ele não quer trabalhar na roça, ele quer estudar. Né? E aí ele vai descrevendo todas essas situações ao longo de todos os capítulos do romance, mas no final é que vem a grande virada, que é a carta da irmã, tá? E que diz assim para ele: no fundo, seu livro também valoriza o padrasto. Apesar do ódio aparente, dá para enxergar na sua vitória a dele. Porque, enfim, ele se torna professor, ele vai escrever, ele se torna um escritor, então ele vence pelo lado que ele sempre quis, que é o lado da escrita. Mas olha só que interessante que a irmã fala para ele. Indiretamente, você também salda a dívida do silêncio do padrasto. Ao descrevê-lo, ao relatar sua participação nesta não-família, você está, por meio da escrita, dando visibilidade a ela. Ou seja, ele passou a narrativa inteira odiando a família, odiando o padrasto, odiando os irmãos que não são irmãos da mesma mãe, tá? Mas, quando ele escreve um livro inteiro sobre isso, é uma forma de reverenciar essa família que ele odeia. É um paradoxo. E isso todos devem ao rapazinho dado a leituras, que não conseguiu trabalhar na lavoura, que gostava de ficar trancado em casa. Eles devem isso a você. Da mesma forma que você deve muita coisa a eles, principalmente ao pai. É que você se vale da caneta como uma enxada numa literatura sem enfeites. Veja só, você detesta o relógio de pulso da mesma forma que o pai. Tem vergonha de sair de óculos escuros e de bermuda, assim como o pai. Gosta de levantar cedo, de trabalhar até ver o fim do serviço. Tal padrasto, tal filho. Toda esta herança está na sua maneira de ver a literatura e de escrever. Você é um camponês no meio de civilizados. Isso é o reflexo da educação que, mesmo contrariado, você herdou do lado mais rústico da família. Ou seja, ele passou o romance inteiro odiando a família, odiando o pai, não querendo fazer trabalhos braçais. E aí, quando ele escreve o primeiro romance, ele dá visibilidade a toda essa experiência. E quando ele dá visibilidade a toda essa experiência, a irmã diz assim: olha, você não era diferente deles. Eles estavam querendo a mesma coisa que você. Viver. Cada um dentro daquilo de que mais gostava de fazer. E cada um no seu quadrado, com a sua habilidade. E aprenda com isso. Você é mais parecido com essa família do que você pensa. Tá? Claro, no final eu coloquei a fotinha dos 4, né? Aqui. O irmão mais velho, filho do Sebastião, o Sanches Neto, da esquerda para a direita, a irmã, os dois são irmãos da mesma mãe, é ela que escreve a carta, e o outro irmão, filho do Sebastião. Então, é interessante a gente pensar, só para finalizar, em termos de estrutura, né, que essas fotos, quando vocês pegam e vão folhear o romance para folhear, isso tem relação com o hibridismo do gênero, porque é uma mistura de diário, é uma mistura de crônica, é uma mistura de álbum de fotografia. Então, é um romance multigênero. É um romance que admite várias formas narrativas e a gente consegue
a partir disso, fazer e absorver esses fragmentos e tecer relação entre esses. Então, se vocês pegarem o romance do último capítulo para o primeiro, vocês vão ter uma determinada compreensão. Se lerem de forma linear, do início até o final, vão ter a surpresa, agora não mais por causa do spoiler, né? Mas da carta. Só que eu sempre digo uma coisa, mais interessante do que o próprio assunto é a forma como ele é estruturado. Né? Existem milhões de formas de se contar uma mesma história. Aqui a gente tem via memória, via retalho, via fragmento, ficcionalizado, com uma série de recursos que não passam apenas pela escrita, mas pela imagem. Certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho um comentário que é assim, algo que eu percebi lendo o romance e agora nos trechos, principalmente nos trechos, que talvez seja um equívoco meu. Mas que é o seguinte, quando ele, no primeiro trecho colocado, quando ele aponta que a chuva está limpando, a chuva está fazendo só o que ela precisa fazer, limpando lá fora, é uma grande metáfora para todos os trechos colocados, e a irmã desmascara esse autor, que é, olha, você está limpando a sua infância, você está colocando sobre o seu ponto de vista uma coisa, mas o que você fez foi lavar, limpar, a chuva fez no primeiro capítulo, e chuva oblíqua, né? Que é uma coisa transversal. Forte, que bate e realmente lava. Exatamente. Então, para mim, é como se fosse uma metáfora em todos os trechos colocados. Ele sempre constrói conforme o que ele lembra, e a gente é obrigado a acreditar no que ele está. A gente acredita. E aí vem a irmã desmascarar isso, como eu acho que quando ele recebeu a carta da irmã, se é que, né, isso aconteceu, ele deve dizer assim, eu não vou publicar isso, porque ela destruiu. Agora meu livro não faz sentido, né? Porque ela me desmascarou. Mas pois é, e aí faz muito mais sentido, porque é justamente a metáfora, a grande metáfora do livro todo. Sim. E é isso, por se tratar de uma construção literária, a gente não pode confiar no que o narrador está dizendo o tempo todo, né? E o fato dele colocar a carta que desmascara e se deixar desmascarar é uma reflexão sobre o papel da literatura e o papel da ficção na nossa vida. A gente não olha para uma coisa definitivamente, a gente olha, tem uma percepção, olha de novo, tem uma outra percepção, olha de novo, tem uma outra percepção. E esse é o papel da literatura. É fazer com que a gente olhe para o nosso objeto várias vezes, e cada vez que a gente olha, a gente vê uma coisa diferente. A vida da gente é assim, quando a gente rememora. Mais alguma coisa? É isso. Obrigada.